Olha eu aqui de novo. Pra quem não me conhece, né, se você é a primeira vez que tá aqui no meu canal, eu me chamo Gisele, tá? Então, Gi, né, para os mais íntimos, então Gi pra vocês. E eu tô, né, numa trajetória aí de gravações de vídeo, né, vim aqui, né, colocar a cara a tapa aqui no YouTube pra mostrar a minha evolução, né? Tanto a evolução hoje, tanto uma evolução espiritual, quanto uma evolução de carreira, né? Enfim, é uma evolução da Gi, sabe? O que eu hoje preciso fazer para mudar. Hoje eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a vida das pessoas que eu amo. Junto com isso, né? Estamos aqui para bater esse papo, né? E hoje, o que eu tô buscando nessa nova fase da minha vida, né? Hoje eu busco uma sensação de paz, né? Não só paz, mas de me sentir preenchida, sabe? De me sentir próspera, de me sentir abundante, de me sentir... E não tô falando só financeiramente, não, mas assim, sabe? Paz, né? Sentir essa paz dentro de mim, sabe? Não só, né? E assim, hoje eu tô sentindo que eu tô entrando numa nova fase, né, da minha vida, que não é somente isso, sabe? Eu quero compartilhar o que realmente tá acontecendo e o que realmente eu tô buscando nesse momento, né? E assim, não é sobre metas gigantes, sabe? Não é sobre pensar, querer coisas extraordinariamente grandes. Claro, sim, eu quero, né? Não é uma coisa que eu não vou falar que eu tô em busca. Estou em busca disso sim, mas eu acho que para esse momento, agora, o meu foco principal é mais essa, né? Eu consegui perceber toda essa evolução dentro de mim, apesar de já ter sentido muito, né? Já ter evoluído bastante. Aí eu acredito que eu ainda tenho muito para evoluir. Só que a partir desse momento, você vai acompanhar essa trajetória junto comigo. E claro, né? Quem sabe, se você quiser, você pode vir junto comigo mesmo nesse rolê todo aí, né? Então, assim, eu já percebi durante... Vou contar um pouco, assim, para contextualizar, né? Para você me conhecer um pouco melhor. Eu falei um pouco ali no primeiro vídeo, porém, às vezes pode ser que você tá aqui né? Chegou aqui agora nesse vídeo, né? Então, assim, se quiser conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais ali do que eu já falei, né? Dá uma maratonada e vê os outros. Quem vê pensa que tem vários, né? Ainda não, mas um dia terá vários vídeos para você maratonar. Mas a minha trajetória começou nesse âmbito, né? De despertar da consciência, né? Começou ali uns bons anos atrás, né? Claro, eu acho que como todo mundo, assim, começa ali sobre a tal da lei da atração. E a partir dali eu comecei a pesquisar mais, a querer entender mais, ler mais livros, né, entender. Então ali eu caí na tal da física quântica, né, nessa parte mais quântica, assim. Então é uma parte que também eu gostei bastante, porque é ali muitas coisas que você consegue perceber, a ciência explica, né? Então assim, não é uma coisa que um misticismo, né? Não é somente isso, a ciência explica muita coisa. E então eu vim, né, a partir dali, um dos autores que eu gosto muito, que fala bastante, né, do Dr. Joe Dispenza. Hoje ele é uma referência nessa área, né, mais essa parte científica, né, do espiritual, sabe? É bem bacana para quem gosta, assim. Tem um livro que é Como Se Tornar Sobrenatural, que eu li, que é maravilhoso. Quem sabe mais pra frente eu não traga alguns reviews não, né? Mas alguns comentários sobre o livro, né? E o que ele me ajudou a perceber muita coisa aí na minha vida. Então, eu já passei pela ressonância harmônica do professor Hélio Couto também por um tempo, mas assim, não tenho uma propriedade para falar muito, porque, né, como eu já falei, eu era uma procrastinadora nata, então até ali, por mais que eu estudava, que eu tava assim, naquele desespero pela mudança de vida, né, eu precisava mudar de vida, eu queria muito, mesmo assim eu não seguia tanto, e eu acredito que muita coisa me sabotava, então não é uma coisa que eu consigo, né, que eu percebi
muitas mudanças, assim, aparentemente. Porém, hoje, olhando para trás, foi um passo, né? Foi um passo aí nessa minha vida. E nessa época, eu estava desempregada, em 2017, eu saí no final de 2017, num trabalho que eu tinha, eu trabalhava CLT, eu saí desse trabalho para tentar viver do digital, né? Assim como eu já falei, mas para você que está chegando agora, eu tenho um projeto aí de viver 100% do digital, tá? Vou explicar um pouco também, mas só para contextualizar aqui. Então, essa minha vontade veio lá de 2017. Então, eu comprei um curso, eu comecei a estudar e aí eu conversei com meu marido, né? E assim, ele me apoia muito, né? Meio, ele não acredita muito, mas me apoia, né? E na época eu conversei, eu também não aguentava mais, estava passando por diversas dificuldades ali dentro do trabalho, já não fazia sentido mais para mim ficar ali. Eu já estava há 2 anos e pouco lá, e aí eu decidi, não, vou sair, vou estudar, vou aplicar e vou fazer dar certo. E assim eu fiz, né? Na época eu estava com meu primeiro filho, ele era pequenininho ainda, tinha 2017, ele estava com 5 aninhos já para completar. Tava com 5 aninhos. Então eu também poderia, né? Eu passei ali aqueles 2 anos naquela época que eu trabalhei nessa empresa, tanto trabalhando e fazendo faculdade à noite. Então eu não vi o meu filho. Depois da minha gravidez, né? Eu fiquei 2 anos com ele em casa, cuidando dele, integral, mãe, dona de casa, integralmente, sem nada. E aí as coisas começaram a apertar depois de 2 anos, né? E assim, eu ainda não tinha desenvolvido nada, também não tinha dinheiro para comprar um curso, para tentar desenvolver alguma coisa, para trabalhar de casa, porque naquele momento eu queria trabalhar de casa, né? E aí eu fiz aquela pesquisa básica, né, como ganhar dinheiro na internet. Já tinha visto muitas coisas, né, antes, e ali eu comecei a pesquisar e entrei ali para aquele negócio de afiliados, né? Comecei a pesquisar mais negócio de afiliados e foi quando, né, enfim, saí e comecei a fazer o curso. Então, assim, é um curso bem antigo, né? Hoje em dia nem sei se tem mais. Então, aqueles cursos, antigamente era moda, aqueles cursos extensos, né? Com muitos e muitos módulos, com 50 mil estratégias para você fazer. Então, foi e eu consegui ali, né? Dentro daquilo, eu consegui fazer o dia a dia, né? Consegui fazendo aos poucos e colocando em prática. Só que chegou uma hora que eu travei. Travei, não consegui seguir. Ali eu poderia tentar muito no orgânico, né? Mas no orgânico eu ia ter que aparecer e eu sou uma pessoa que eu sou extremamente tímida para as redes sociais. Mas na minha vida física mesmo, né, pessoal, eu sou uma pessoa totalmente extrovertida, né? Eu gosto de conversar, eu faço amizade muito fácil, sabe? Então, assim, eu sou daquela pessoa que eu vou em algum lugar e eu saio dali sempre né, com uma amizade, sabe? Mas nas redes sociais eu já não consigo ser assim. Eu sempre tive muito medo de julgamento, né? Que eu tenho até hoje. E é uma das coisas que eu estou fazendo aqui para quebrar essa barreira, né? Apesar que eu escolhi hoje o YouTube como principal. Pode ser que depois eu vá para outras plataformas, mas hoje eu vou iniciar no YouTube porque a gente sabe que não é uma plataforma que provavelmente alguém que me conheça vai saber, né? E, né, vai me achar ali. Né? E mesmo se achar, vai ser uma pessoa ou outra, diferente das outras redes sociais, que é muito mais fácil de você viralizar, né? Mas aí lá já é um outro contexto, que dentro desse meu projeto aí eu vou destravar isso também, né? E ali não deu certo, 2018, né? Eu tava terminando, tava na última fase da faculdade também, então TCC, e na época para ganhar uma renda extra eu acabei, né, pegando alguns trabalhos ali de colegas de turma para fazer, como eu estava em casa, então isso acabou me travando também, porque eu tinha que, né, realizar, né, realmente, literalmente eu cobrava para fazer o trabalho deles. E então eu não tinha muito tempo, 2018, perdão, passou, me formei em 2018, 2019, me veio na cabeça, vou ser sacoleira, vou vender roupa. Moro em São Paulo, na verdade não, mentira, na verdade eu moro na cidade de Embu das Artes, é uma cidade, né, considerada da Grande São Paulo. E assim, aqui eu tenho fácil acesso a São Paulo, então eu tenho muito fácil acesso ao Brás. Falei, não, vou vender roupa. Aí comecei, como sempre, né, uma boa estudiosa que eu sou, fui pesquisar, fui estudar sobre, achei vários vídeos no YouTube, né, de sacoleiras mesmo, que depois abriram loja e hoje são referências, hoje até trabalham também no digital. Falei, é isso,
é sobre isso. Eu sei mexer no Instagram já para montar uma loja online, né? Então, sei fazer isso, porque, né, pelo curso do digital que eu já tinha feito, eu já sabia fazer, então isso vai dar certo. A minha primeira na cabeça seria isso, né? Montar uma loja no Instagram e ir trabalhando em cima. Não simplesmente virar sacoleira, né? Mas aí fui lá, fiz meu primeiro investimento com um dinheirinho ali que eu tinha, fui lá, comprei várias coisas, trouxe, montei a minha loja, fotografei, fiz tudo. Claro, né? Se você não colocar um tráfego ali, ou se você não tem uma influencer para fazer, não destrava. E aí eu falei assim, preciso vender. Então foi ali que eu comecei a, né, postar, oferecer para as amigas, ir na casa delas com a famosa malinha, e deu certo. Porém, assim, não era aquilo que eu queria, sabe? Isso me frustrava muito, porque assim, já comecei muita coisa e não ia pra frente porque eu não gostava. E eu achava que eu era uma fracassada por isso. E aí no ano de 2019 foi isso, foi vendendo, aí com o que eu vendia, eu tinha ali, mas eu não conseguia tirar um lucro, porque um pouco, né, que tinha ali eu voltava a comprar e chegou no final de 2019 eu percebi que, né, eu ia ter que colocar muita energia, e assim, as contas já começaram a bater ali, os boletos, o que eu já tinha de, né, ali um pouquinho que sobrava, como eu já tinha saído do trabalho, né, tinha pegado o acerto, tudo, já não tava indo, e aí eu e meu marido a gente conversou, falei assim, não deu, felizmente, vou voltar pro CLT. Comecei a distribuir currículo, final de ano, começo de 2020, eu comecei a trabalhar. Exatamente no dia 5 de março. Para quem lembra, no dia 20 de março foi quando fecha tudo. Né? Veio a pandemia e fechou tudo, e nessa época eu estava trabalhando já nessa empresa. Tinha feito uma semana de empresa, na segunda semana fecha tudo, todo mundo, cada um pega o seu computador, enfia debaixo do braço, pega o que tem que pegar e casa. E foi a minha primeira vez que eu literalmente trabalhei home office. Né? Então, assim, estava com trabalho, CLT, trabalhando home office. E nessas minhas tentativas que eu tive de trabalhar, tanto da loja quanto do digital que eu tive, eu procrastinava muito. Então tinha dia que eu acordava, nossa, que preguiça hoje. Ai, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou deitar no sofá e vou ver série. Né? Então dava aquela organizada nas coisas, meu filho já estava na escola, então o tempo que ele estava na escola eu deitava um pouco ali do sofá descansar, porque eu estava muito estressada. Né? Então, assim, escolhas. E naquela época, então, eu escolhi isso e não deu certo, mas aí eu achei que eu ia ter essa dificuldade, né? Mas não, eu fui muito, por incrível que pareça, né? Eu fui muito certinha, eu montei o meu escritóriozinho ali, né, com o que eu tinha, uma mesinha, um negocinho. O meu filho tava no primeiro ano da escola já, né? No primeiro aninho ali, ele tinha 6 aninhos. E perdão, mentira, ele tava indo pro segundo ano, né? O primeiro ano ele foi presencial, então ele já tava indo pro segundo, ele já tava no segundo aninho. Então, tanto eu trabalhando home office, quanto ele estudando online, né? Graças a Deus, ele estava numa escola onde teve, todos os dias tinha, no mesmo horário da aula ali, entrava online, tinha a aula online, então eu trabalhando com ele e casa, e eu consegui dar conta, conseguia trabalhar, consegui desenvolver uma coisa que eu achei, né, que todo mundo achou que naquela época ia ser impossível, né, porque você não estava no escritório, desenvolvi tudo, foi assim, e eu trabalho, né, como vocês sabem, trabalho com RH, e na época eu trabalho tanto com recursos humanos quanto tanto com departamento pessoal, então nessa época foi uma época que o departamento trabalhou muito, muito, porque teve aquelas sanções do governo, né, onde podia afastar o funcionário, e pagar integral, ou pagar só 50%, a empresa paga 50%, o governo 50%. Então, assim, gente, foi uma época que eu trabalhei muito, mas assim, foi uma época que eu fui muito feliz, sabe, muito feliz mesmo, assim, aquela questão de se sentir útil, sabe, então eu me senti útil, eu desenvolvi, eu consegui arrumar um departamento, que eu entrei para arrumar esse departamento da empresa, que tava tudo bagunçado, isso tudo de forma, né, de home office. E aquilo me despertou uma coisa, né, o trabalhar home office. Eu já tinha visto antes, mas antes né, a gente sabe que era praticamente impossível, a não ser que você fosse da área da tecnologia. E ali abriu, né, então ali passou todo no ano de 2020, depois voltou, depois home office, e ali eu ainda comecei a fazer híbrido. Engravidei nessa época, com pouco tempo de empresa, descobri que eu tava grávida, foi um baque também, assim, né, mas eu acredito, né, como essa parte mais espiritual, acredito que
né? Falam que as crianças que nasceram nessa época são crianças especiais e realmente minha filha, ela é, tipo, literalmente ela é de outro mundo, tá? Então, assim, então eu, né, no meio de uma pandemia, grávida, trabalhando home office, tendo que fazer presencial algumas vezes, porque tinha coisas que realmente não tinha como, ainda estavam naquela questão de assinaturas, então mesmo eu grávida, sendo do grupo de risco, eu ia presencial para a empresa para fazer alguns trabalhos, e aí desenvolveu, e foi muito bacana, né? Aí trabalhei todo o ano 2020, 2021, ali em agosto de 2021 minha filha nasceu. Então peguei ali a licença maternidade, pum, veio a segunda vez, igual da primeira, de deixar a minha filha pequenininha para voltar a trabalhar, aquele peso na consciência de mãe, de não saber o que eu vou fazer, eu queria sair, porém eu não conseguia de jeito nenhum, tá? E assim, só abrindo um parênteses aqui, mas nessa parte, nesse ano, quando a gente entrou, eu e meu marido, a gente estava quebrado praticamente. Então, assim, muitas contas, muitas coisas e precisando muito, né, do dinheiro. E nesse meio tempo a gente conseguiu, assim, dar uma guinada, sabe? A gente deu um salto de vida, assim, que foi extraordinário. A gente conseguiu quitar todas as nossas dívidas, a gente conseguiu guardar dinheiro, a gente conseguiu fazer uma viagem ali, mesmo, né? A gente conseguiu fazer algumas viagens, na verdade, né? Então, mesmo naquela época de pandemia, a gente, né? Eu tenho a minha avó, que mora aqui perto também, né? Ela mora, na verdade, na casa de baixo aqui. Então, minha avó também, minha avó idosa, grupo de risco, ela não aguentava, minha avó sempre foi muito ativa, e até hoje, ela não aguentava ficar dentro de casa, nem a gente, e aí a gente, né, conhecia uma pousadinha lá, então a gente ia, todo mundo ali, ó, quietinho, né, alugava a pousadinha e ficava para dar aquela volta ali na praia, né, então a gente tinha dinheiro para fazer isso, sem aquele perrengue, sabe, de ficar contando moeda. Então, né, fecha parênteses aqui só para vocês entenderem essa questão desse meu salto, né, do salto quântico que eu tive financeiramente ali nesse período. Entramos aí em 2021, nasceu minha filha, então, e aí cresceu novamente aquela minha vontade de ficar 100% em casa para conseguir cuidar dela. Mesmo assim, eu ainda trabalhei, né, no CLT ali por mais dois anos e pouco, fiquei por quase 5 anos nessa empresa, e foi quando nesse meio tempo eu percebi que o trabalhar de home office ia dar certo para mim. E aí foi quando eu vi, né, ali, claro, um curso ali de consultoria de RH. Comprei o curso, fiz uma loucura, né, consegui um cartão de crédito ali no meu nome, coisa que eu já não consegui há algum tempo, porque eu tive um tempo uma restrição no meu nome, enfim, depois, né, essa restrição saiu, eu consegui esse cartão, parcelei esse curso, não me orgulho disso, porém eu sabia que eu não ia conseguir pagar, foi assim, vou parcelar, vou fazer e depois seja o que Deus quiser. Se eu não conseguir pagar depois mais pra frente, né, você sabe, depois, né, acaba que o nome, né, o cartão protesta ali, depois começa a vir os acordos, e exatamente isso eu fiz. Fui lá, fiz exatamente isso, fiz o meu curso e comecei a divulgar o meu trabalho, né, não com tanto assíduo, porque como eu tinha o CLT, ainda tinha, né, criança pequena em casa, enfim, mas comecei e consegui pegar um cliente para fazer recrutamento e seleção em casa, para fazer 2 vagas para ele. Na verdade, eu fiz 4 vagas. Primeiro ele me contratou para 2, logo em seguida abriu mais 2, eu fiz essas mais 2. Então, num período ali, vamos dizer, de um mês e meio, eu tive um faturamento de 10 mil reais, só fazendo essas vagas. Foi quando eu falei, opa. E o meu marido, eu já vinha falando pro meu marido, como eu falei, ele me apoia, porém, ele fica com receio, porque da outra vez eu comecei, mas não dei continuidade, não deu certo. Então, com aquele, aí ali, né? Então, assim, ele viu e ele falou, esse negócio dá certo? Eu falei, esse negócio dá certo. E isso era o ano de 2023, tá? Então, aí em 2023, eu consegui então, né, eu consegui me estruturar todinha, né? Eu com meu marido, falei assim, então a gente vai fazer isso, depois eu vou ter o dinheiro dar certo, seguro-desemprego, essas coisas. A gente se programa, eu vou sair, e aí eu tenho ali um tempo ali de 5 meses, então eu teria até o meio do ano, né, sairia no final do ano, então eu tenho até o meio do ano para conseguir fazer dar certo. E assim eu fiz um acordo na empresa, conversei com eles, falei com eles em setembro, trabalhei lá até dezembro, né, até pegar uma pessoa, eu treinei, deixei tudo redondinho, né, para não deixar ninguém na mão, saí e comecei a divulgar os meus trabalhos e aí eu consegui uma parceria, né, com uma outra consultora também. Então, muitas vezes ela já tinha a consultoria dela já era maior,
né? Então eu consegui fechar ali uma parceria com ela. Então ela passava algumas vagas, consegui uma empresa para fazer a parte de BPO, de RH e departamento pessoal. Então, assim, no ano de 2024, aí nós estamos em 25, final de 25, 2024, consegui abrir minha consultoria e comecei a trabalhar 100% de home office. Cara, foi uma coisa, assim, espetacular, porque nesse ano eu consegui faturar, assim, e claro, no CLT, jamais, nunca. E, assim, e como, né, eu dei aquela guinada, né, mas mesmo assim, sabe quando você acaba dando, às vezes, muitas vezes, um passo maior do que a perna em algumas coisas, algumas situações. Então, assim, a gente estava já num limite financeiro, né? Então, o ano passado a gente conseguiu guinar. O ano passado eu consegui, uma das coisas que eu consegui manifestar, né? Tanto eu e meu marido, a gente conseguiu conquistar ali a compra do nosso apartamento, né? Uma viagem muito, muito gostosa que a gente queria fazer ali pro sul da Bahia, né? Para quem eu já tinha ido, né? Ali para a região de Porto Seguro, mas é bem pro sul da Bahia mesmo, um local que a gente queria muito conhecer, porque hoje em dia a gente faz expedições para saber onde a gente vai morar quando a gente tiver mais velho, sabe? E essa era uma cidade que a gente queria conhecer muito, assim, e viajar numa tranquilidade boa, né? Só que assim, aí foi chegando uma certa parte ali que aquilo já não começou a ressoar tanto comigo, esse trabalho, né? Essa questão. Não que eu não goste, eu amo o que eu faço, sabe? Gosto muito mesmo, mas, sabe, alguma coisa dentro de mim fala assim, não é isso ainda. Eu gosto muito dessas questões místicas, né? Assim, de tarô, essas coisas assim. E uma vez eu tenho uma amiga que tira e eu falei pra ela, eu preciso que você tire pra mim. Sabe, quando eu tô assim, meia surtada, meia com a cabeça assim, nublada, sabe? Eu pedi pra ela e ela tirou e essa questão mais do YouTube, né? Tanto aparecendo, quanto fazer aqueles canais, né, que você não aparece, sabe? Que você faz através hoje das IAs, né? E aí eu já tava assim, falei assim, vou tentar isso, porque é uma coisa que eu não preciso investir nesse primeiro momento, então eu não preciso investir só o meu tempo. É uma coisa que eu não tenho muito também, porque, né, eu tenho 2 filhos, casa, trabalho. Então, às vezes, eu tenho bastante coisa, assim, bastante vagas, graças a Deus. Tem meses que eu tenho pouco, tem vezes que eu tenho bastante. Então, nesse meio tempo, assim, eu ainda tô conseguindo. Aliás, não que eu estou conseguindo, né? Ainda tô ali nesse meio período me adaptando a tudo isso. E assim, nessa tiragem, ela me disse que eu sou uma comunicadora nata, né? E realmente, assim, eu sei que eu falo muito bem claro, não sou especialista, ainda tenho que melhorar muito. Questão de dicção, questão de oratória mesmo. Mas assim, eu gosto muito de me comunicar. Como eu falei, eu sou uma pessoa extrovertida, então, né, então eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar, gesticulo muito, então eu gesticulo muito, gosto muito disso, né? Então ela falou assim, você é uma comunicadora nata e vai dar certo, sabe? Pode não ser a curto prazo, mas num prazo, se você for, vai dar certo. Então ela tirou, fez uma leitura super bacana pra mim. Na época eu vou falar que eu não gostei muito, porque como eu quero tudo pra ontem, então às vezes por isso que eu paro muito nos meus projetos, porque como eu não consigo uma coisa assim em uma semana, eu já travo e eu quero alguma coisa mágica, sabe? Ainda sou assim, tá? Ainda quero uma coisa mágica, mas, como falo, né? Como eu já falei, orar e vigiar. Então, assim, hoje eu presto muita atenção né, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu vibro, pra isso não me prejudicar. E assim, né, aí entramos agora no ano de 2025. Só que no ano de 2025 eu já entrei numa vibração não tão alta igual eu tava no ano de 2024. Então, assim, um pouco meio que saturada dessa coisa que eu faço, né? Então, assim, começou a clientes darem bolo, eu tive um prejuízo, né, aí dessa empresa que eu estava prestando conta, eu tive um prejuízo, eles não me pagaram, então, assim, mesmo com cobranças e tudo, né, bem complicado. E então eu tive esse rombo aí nos meus ganhos, né? As vagas, então assim, eu tinha as vagas e tinha isso, as vagas deram uma diminuída também, nem tanto de quantidade, mas de qualidade, né? A qualidade das vagas, assim, vagas mais operacionais, acaba pagando um pouco menos, vagas mais estratégicas pagam um pouco mais, então esse ano foi o ano de fazer muitas vagas mais operacionais, então eu não tinha esse, né, esse valor
mesmo. Assim, acabei rompendo o contrato com essa empresa, porque como eles não estavam me pagando, né? Eu acabei rompendo com ela, então eu também já não tinha os ganhos dela. Então, esse ano, o meu faturamento caiu. Só que assim, o meu custo de vida, a minha vida não caiu, né? E o máximo que a gente conseguiu cortar, eu cortei. Só que como eu falei, eu manifestei a compra do meu apartamento, então eu estou pagando o meu apartamento, né? Eu já tinha manifestado o meu carro, o carro que eu sempre quis, então eu estava pagando o meu carro também, né? Igual eu falo, eu manifesto o que eu quero, porém não, às vezes não do jeito que eu quero. Eu ainda tô naquela fase da manifestação como é que eu posso dizer? Com esforço, sabe? Eu manifesto, mas eu manifesto com esforço. Então, estou cuidando para hoje em dia eu quero manifestar, mas sem esforço, sabe? E aí, nesse ano, eu percebi que não, chega, sabe? Eu senti que chega. Não quero mais viver assim. Não vou mais viver assim, eu não quero mais viver assim, eu não quero procrastinar mais, eu não quero mais ter esses perrengues, porque é exatamente isso, quando você presta serviço, né? Às vezes você tem, às vezes não. Aliás, quando você é empresário, isso de qualquer coisa. Não que no digital não vai ser assim. Porém, se você tiver esse esforço, você vai conseguir guinar, sabe? E então, assim, é isso que eu busco. Eu busco essa prosperidade, né, financeira, principalmente, porque como é uma das coisas que eu tenho, essa trava, eu travo muito, é uma coisa que eu preciso ter muito esforço, sabe, pra ter essa. Então, assim, eu acho que ainda no meu subconsciente, eu acho, não, tenho certeza, eu ainda tenho aquela questão do, né, pra você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar muito. E realmente, quando eu trabalho muito, eu ganho muito dinheiro. Quando eu trabalho pouco, eu ganho pouco dinheiro. Mas eu sei de pessoas que trabalham ali, na paz, né? Então, eu acredito que assim, não é questão da quantidade, mas é questão da qualidade do que você faz, do que ressoa com a sua alma. E isso faz você guinar. Igual eu falei, o ano passado eu estava nessa vibração. E o ano passado eu consegui prosperar. Esse ano eu já não estava tanto. Muito porque, assim, eu comecei a reclamar muito de novo, sabe? Parar de agradecer por aquilo. É um erro meu mesmo, sei disso, né? Estou tentando agradecer mais, focar mais. Esse ano, assim, eu não foquei tanto na minha espiritualidade, por mais que eu fazia uma coisa aqui, outra ali, né? Mas a minha espiritualidade leve, que estava o ano passado, esse ano já não foi tanto. Foi uma coisa mais pesada. E assim, hoje eu quero sentir, sabe, que eu sou merecedora disso. Eu mereço, eu sou filha de Deus. Deus me fez, não foi à toa, não foi só pra sofrer, não. Né? Aliás, ele não fez ninguém pra sofrer. Né? Ele fez pra gente despertar, sabe? Ele fez tudo isso aqui pra gente experimentar coisas boas. Olha pra natureza. Você acha que uma árvore, ela faz algum esforço pra dar aquele tanto de fruto, sabe? Você acha que às vezes algum animalzinho, às vezes algum, né? Assim, ele faz muito. Não! Tem toda uma cadeia, é a abundância, a natureza é a abundância. E por que isso não ia ser pra gente, sabe? E eu acredito muito nisso. E eu tenho essa verdade dentro de mim, sabe? Então, assim, eu não quero mais trabalhar para agradar ninguém, eu não quero caber, sabe, em lugares onde não são mais meus, tentar caber só para ser legal ou só para pertencer a algum grupo. Não, eu quero a minha paz, sabe? Eu quero como eu falei, essa paz dentro de mim, sabe? Eu quero entender, caramba, quem sou eu? O que eu quero? Eu quero, sabe, dar uma vida melhor para minha família. Não quero mais contar moeda, sabe? Eu não quero mais ter que manifestar esse dinheiro, manifestar essa vida dos meus sonhos, mas só se for com muito esforço, com muito suor. Não, eu não acredito nisso, sabe? Não acredito nisso mesmo. E é isso que eu tô mudando. Então, assim, quero desenvolver mais essa minha conexão espiritual, não de uma forma religiosa, tá? Porque não acredito em nenhum tipo de religião. Aceito todas, respeito, na verdade, todas, assim. Muitas vezes eu gosto muito, como eu falei, eu sou de São Paulo, então gosto muito de ir ali pro santuário, né, de Nossa Senhora Aparecida. Cresci num berço católico, né? Então eu gosto muito de ir pra lá, mas assim, por uma energia, sabe? Eu acho que aquela vibração de muitas pessoas ali em oração,
e orando, independente para quem é que seja, mas aquela vibração que me faz muito bem. Gosto de conversar com amigas minhas que frequentam mais a parte mais religiosa ali, mais da parte mais afrodescendente mesmo, então candomblé, da Umbanda, eu gosto muito de conversar com elas, de entender esse lado mais espiritual, dos guias, né? Gosto muito como eu falei, de pesquisar sobre física quântica, sobre esse lado quântico da coisa né, que não tem, vamos dizer, né, aliás, eles acreditam num ser superior, né, no eu superior, ali, que não deixa de ser Deus, que não seja de ser qualquer, né, divindade aí de qualquer coisa. Hoje eu tenho aqui, ó, tenho o meu Buda aqui, que eu, né, adoro, eu tenho Ganesha, então gosto muito de pesquisar também essa questão hindu. Não que eu siga também, não sou, gente, eu não sou nada, porém eu gosto de pesquisar o que ressoa comigo, eu gosto de ter perto. Então, inclusive, tenho aqui, né, essas coisas. E eu acho que assim, isso é pra falar um pouco de mim, contextualizar, porque esse vídeo já tá gigante. E então, se você também tá em busca dessa mudança, né? Se você tá em busca de entender melhor, né? Se você tá buscando essa leveza, essa paz, essa prosperidade, né? Pra você entender que você não tá sozinha. Que eu estou aqui, eu também não quero estar sozinho, né? Eu quero que você venha comigo nessa minha jornada, né? Então eu quero que a gente caminhe juntas, sabe? Porque recomeçar não é fácil. Porém, quando você tem apoio é muito mais fácil. E hoje, né, eu quero vocês me apoiando, porque é uma jornada, a gente se sente, né, uma jornada muito sozinha. E por diversas vezes eu me senti muito sozinha nessa. E hoje eu sei que eu não estou mais, porque você tá comigo. Então, né, vamos juntas aí recomeçar. E se você quer entender um pouco mais, saber um pouco mais, então convido você a se inscrever aqui no canal para acompanhar essa minha trajetória, né? Dá um like aí no vídeo, comenta também pelo que você está passando nesse momento, né? O que ressoou esse vídeo com você, né? E o que a gente vai, né? E qual é o seu projeto, o que a gente vai seguir, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E vamos aí manifestar as nossas vidas juntas.